Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A Corina Ribeiro Costa escreveu aqui: achei ótimo, vou apoiar o seu novo projeto. Para completar, faz o livro de Mórmon. Tá com sede aqui a Corina, né? Além do que eu quero compartilhar, gostei, tá com sede. Quer também do livro de Mórmon? Vamos lá. Eu quero compartilhar novos vídeos com vocês, pelo menos uma vez por semana. Obrigado aí pelo apoio. A outra mensagem aqui é da Wanda Canedo Baia. Ela escreveu aqui: que o Senhor continue abençoando com sabedoria para administrar o seu tempo nesse novo projeto. Sou grato pela expiação de Jesus Cristo e pelo dom do arrependimento diário. Até amanhã. Até amanhã, Wanda. Nossa, eu gostei da sua palavra aqui que você falou do arrependimento diário. Sempre que fazermos algo, nós já refletirmos e repararmos na hora, né? Começarmos já a nos arrepender. Acredito que na semana, quando nós vamos tomar o sacramento no dia do Senhor, é um momento de autorreflexão, né? De fazer ali uma retrospectiva como é que foi a semana, nos arrependermos e melhorar, prometer ao Senhor ser melhor na próxima semana. Eu gostei da sua palavra aqui, arrependimento diário. Várias pessoas aqui compartilhando testemunhas sobre Jesus Cristo. Gratidão por esses testemunhos que me fortalecem também. Vamos lá para a mensagem do Vem e Segue de hoje. Eu vou ler alguns versículos aqui no capítulo 7 de Isaías e também no capítulo 8, tá bom? À medida que eu for lendo aqui, eu já vou explicando. Aqui no capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó: e deram aviso à casa de Davi, dizendo... Quando fala aqui que deram aviso à casa de Davi, era quem estava no reino, tá bom? No reino do sul. Existia o reino do norte e o reino do sul. Quem estava reinando aqui no reino do sul, que aqui mencionou como a casa de Davi, era o rei Acaz, tá bom? O rei Acaz, ele era um rei iníquo, tá bom? Ele fazia muitas coisas ruins no reinado dele e o povo estava indo pelo mesmo caminho ali. Então vamos lá. E deram aviso ao rei Acaz, né? Eu estou lendo já do jeito que deveria ser, né? Mas e deram aviso à casa de Davi. Eu estou traduzindo o que eu estou lendo aqui, né? Explicando. Bom, e deram aviso à casa de Davi. A Síria fez aliança com Efraim. E então se agitou o seu coração, e o coração do povo se agitaram como as árvores do bosque, com o vento. Olha só que interessante. Aqui fala que a Síria, né, ela fez aliança com Efraim. Efraim é chamado o reino do norte, tá bom? A casa de Efraim ou casa de Israel, tá bom? Então essas duas nações eram irmãs, era tudo um povo só e elas se separaram. O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul ficou com 2 tribos ali, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então sempre quem ficava no reino de Judá ali como rei tinha que ser da tribo de Judá, que era da descendência de Davi. Por isso que fala a casa de Davi aqui, tá bom? E olha só, foram lá contar para o rei Acaz, conforme está aqui, que Efraim e a Síria fizeram aliança para vir contra eles. E isso é terrível, porque eram a mesma casa de Israel. Eram os seus irmãos querendo lutar contra seus irmãos para dominá-los. Então era algo terrível. E aqui, conforme diz, né, o que aconteceu com o coração de Acaz? E também o coração do povo, né, de Jerusalém ali, que era o reino do sul. Diz que o coração dele se agitou, né, como as árvores do bosque com um forte vento ali, né? Você vê quando o vento bate nas árvores, elas balançam ali. Então o coração deles ficaram balançado, eles ficaram muito com medo por causa que Efraim, né, ou seja, o reino do sul, a própria casa de Israel, que eram os irmãos deles, fizeram aliança com a Síria para vir contra eles. Só que aí o que acontece? O profeta Isaías vem até eles e profetiza, falando para eles que eles não precisavam ter medo. Aqui no versículo 4 ele diz assim: e disse-lhe, né, aqui é o profeta Isaías falando a palavra do Senhor para Acaz: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Olha só, ele chama tanto a casa de Efraim, né, o reino do norte, como a Síria de
tições fumegantes. Imagina uma floresta que pegou fogo e sobrou ali dois troncos, né? Dois troncos de árvore e estão como aquelas brasas, né? Ou seja, tição é um pouquinho de brasa que vai se apagar por si só. Então, Isaías, né, tá falando ali o que para Acas e o povo? Olha, não precisa temer não precisa temer a Síria e muito menos Efraim que vai vir contra vocês, tá bom? Eles são um tição de fogo ali e vão se apagar por si só. Ou seja, aqui nada mais nada menos está falando confia no Senhor, tá bom? Não precisa ter medo deles. E aí o versículo continua, né? Lá no versículo 7 diz assim, né? Que Deus não vai permitir que isso aconteça. Assim diz o Senhor Deus. Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Ou seja, ele não permitiria que esses reinos viessem e lutassem contra Judá ali, contra o reino do sul, né? Ou seja, contra Jerusalém. Deus não permitiria. E aqui no versículo 9, né, o finalzinho já começa a falar assim, ó. Se não crerdes, certamente não podereis permanecer. Continuou o Senhor a falar com Acas, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, e pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Interessante aqui, né? Porque o Acas, ele responde no versículo 12, não pedirei, nem tentarei ao Senhor, né? Ele responde com a escritura lá de Deuteronômio, que nós não devemos tentar ao Senhor, nosso Deus. A mesma resposta, né, que Jesus Cristo deu quando ele foi tentado ali pelo diabo, né? Falando, se tu é o filho de Deus, lança-te, né, daqui para baixo, né? Se precipita daqui daí. Estava no templo. E aí o Jesus Cristo disse, não tentarás o Senhor. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui Acas parece que deu uma resposta interessante, né? Mas ele era um homem níquel. Será que realmente ele estava querendo dizer isso? Bom, aqui a gente vê no contexto que Isaías disse para ele, olha, se você não crê, certamente vocês vão morrer, nisso que eu estou falando, né? Então, ele acabou de falar, olha, esses dois aí que estão vindo contra vocês não é nada, Deus vai cuidar deles, essa luta não vai acontecer, né? Mas o coração deles se moveram, né, como o vento ali nas árvores, né, ficaram agitados, e eles não vão confiar no Senhor, tá bom? Eles não vão confiar no Senhor, a casa ele não vai confiar. E aqui Isaías coloca a prova, né? Ele fala, pede um sinal para você ver, Deus não vai deixar eles vir. Você quer que eu faça um sinal nas profundezas das águas ou no céu? Pede um sinal que vai acontecer. E aí Acas pega e diz, né? Não tentarei a Deus, né? Não vou pedir nenhum sinal, não. E até parece, né, que ele está crendo demais, dizendo, eu não preciso de nenhum sinal porque eu creio, mas não é isso. Aqui, na verdade, Acas, ele não quer se comprometer, tá bom? Ou seja, ele não quer, já pensou se dá um sinal ali, ele tem que fazer algo para que aquilo aconteça? Ele não quer ter um comprometimento com Deus, na verdade. Então ele não quer esse sinal, ou seja, ele está sendo um falso aqui, ele está sendo um hipócrita, tá bom? A gente pode ver um pouquinho sobre isso aqui, quer ver? Ó? Quando ele pede um sinal, né? Isaías responde para ele lá no versículo 7, versículo 14, capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Aliás, ele não pediu o sinal, mas mesmo assim o Senhor manda um sinal para ele no versículo 14, por meio do profeta Isaías, diz assim, ó, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, ou seja, não adiantou nada você não pedir um sinal, eu vou te dar esse sinal. Por que o Senhor estava dando esse sinal para o rei Acas e para o povo? Porque eles não confiavam em Deus. E por meio desse sinal era para eles saber que Deus é a salvação deles, né? Que não era para ele confiar em outros povos, tá bom? Então vamos lá. Então aqui diz, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. É claro, né, que essa escritura aqui, ela está falando tanto do tempo de Acas, como também está falando de Jesus Cristo, quando ele vai nascer ainda, tá bom? No Novo Testamento lá. No Novo Testamento a gente vê o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, né? Dizendo assim, ó. Tudo isso aconteceu, né? Seja, o nascimento de Jesus pela Virgem Maria, né?
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz e chamá-la pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Então isso se cumpre lá no Novo Testamento com o nascimento de Jesus Cristo. Bom, mas qual é o sinal então para Acaz, né, que estava sendo dado ali? Que não era para ele fazer aliança com outros povos, tá bom? Eu estou falando aqui da Síria e também o reino do norte que estava vindo contra Jerusalém, contra a casa do sul aqui, né? A casa de Judá. E tem uma outra nação, só que aí fica difícil de eu falar, porque a outra nação era o grande império chamado Assíria, tá bom? E aí tem a outra aqui que eu falei que é Síria apenas, né? Só que aí se eu pegar a frase colocando Assíria na frente como um A, como artigo, aí fica aparecendo o nome da outra nação aqui. Então eu vou usar só Síria e na hora da outra eu falar Assíria, tá bom? Então o que Judá ele fez? Ele ficou com tanto medo, né, de ser destruído, ele não confiou na palavra do Senhor, mesmo dando esse sinal, que ele pegou e acabou fazendo aliança com a Assíria, para que ele não fosse derrotado por esses dois povos, né? Tanto pela a casa de Israel, né? Ou seja, a Efraim, a casa de Efraim, como Síria, tá bom? Que viria contra ele. Ele acabou fazendo um convênio lá, um acordo com a Síria, que era a grande potência lá na época, tá bom? E o que foi que o Senhor disse aqui? Olha, se você não crê nessas palavras, certamente perecerás. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez acordo com a Assíria e depois ele vai acabar pagando tributos pesados para a Síria e sofrendo por conta disso. Tá bom? Então não era para ele fazer. Ele deixou de confiar na palavra do Senhor. Então, falando do cumprimento da palavra aqui, né, da criança que nasceria, seria Jesus Cristo, porque realmente de quem vem a salvação? É Jesus Cristo que vai nos salvar. E na época aqui do rei Acaz, né, nós podemos interpretar lá aqui, que é um filho de Isaías que vai nascer com a esposa dele. A esposa de Isaías também é uma profetisa e falou para pôr-se o nome dele, não de Emanuel, mas colocar o nome de Maer Sal Hasbaz, né? Não consigo falar direito esse nome, mas a interpretação do nome do filho de Isaías tinha um significado para o reino do sul ali. A interpretação dele seria apressando-te o despojo, apressou-se a presa. Ou seja, você está apressando as coisas, a guerra vai vir, vai ser iminente porque você não está confiando. Esse era o sinal, tá bom? Que ele receberia por conta desse filho aqui. Então, só falando aqui, ele não quis, né, confiar, ele não pediu um sinal. Olha só que irônico. Acas, ele não desejou ter um sinal da parte de Deus. Ele não quis consultar a Deus. Porém, no capítulo 8, né, de Isaías, ele vai lá e consulta adivinhos. Olha, confere aqui, ó. Isaías capítulo 8, versículo 14, capítulo 19, tá bom? Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando, pois, disserem, consultai os adivinhos, os encantadores, os chirliardos entre dentes, né? Chirliando entre dentes, murmuram, porventura não perguntará ao seu povo, ao seu Deus, perguntar-se-á pelos vivos aos mortos. Então aqui é uma repreensão, né? Porque ele acaba buscando ali pessoas que consultam os mortos. E aí o Senhor fala, olha, um povo, ele não tem que consultar o seu Deus, né? Por acaso a gente tem que consultar os mortos para saber dos vivos? Então nós não devemos consultar adivinhos, cartas, qualquer outro tipo de adivinhação. O Senhor repreende isso. A quem nós devemos buscar é ao Senhor. E tem outras formas de buscar ao Senhor. Você tem que orar, você pode buscar a liderança na igreja para receber um conselho. Tem a sua própria bênção patriarcal. Se volta para a bênção patriarcal. Às vezes você está querendo saber como agir em uma situação, como saber, e a sua bênção patriarcal está aí parada, né? Então, ora, Senhor, me ajuda a saber o que eu devo fazer. E ora, e leia a bênção patriarcal.
Talvez a resposta não esteja na bênção patriarcal, mas na hora que você lê a bênção patriarcal, o Espírito Santo vai dizer no seu coração o que você deve fazer, vai pôr paz no seu coração e assim por diante, tá bom? Então não devemos consultar adivinhos, mortos ou coisas assim. O Senhor condena essa prática aqui, tá bom? Então a mensagem de hoje, o foco dela é o quê? Confiar no Senhor. Tá bom? A gente viu que a casa e o povo aqui não confiou no Senhor e por isso deu ruim para eles aqui. Vamos continuar aqui para finalizar. O que aconteceu aqui, né? Ele acabou confiando na Assíria e depois a terra deles dava muito leite, dava muito mel, produzia coisas, produzia muitas uvas, mas o que acontecia? Eles tinham que doar. Eles tinham muita riqueza na terra, mas eles tinham que doar a grande parte para a Assíria por causa que eles fizeram esse acordo. Eles mesmos se fizeram de cativeiro, sendo que tanto a casa do norte, né, a casa de Israel ali, né, que é a tribo de Efraim, e também a Síria, elas foram derrotadas pela Assíria. Né? Ou seja, esse trabalho já seria feito e seria cumprido o que o profeta Isaías falou, né? Que esses 2 tição de fogo não viria contra eles, tá bom? Mas eles não confiaram e acabaram se colocando na mão de outros inimigos ali, tá bom? Então, vou finalizar aqui em Isaías capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó: Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela, com cinzel de homem. E, apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Ou seja, colocou a frase que foi colocada aqui foi igual o nome do filho de Isaías, né? Apressou-se o despojo, apressou-se à presa. Bom, o que está dizendo nesse versículo aqui? Ele mandou escrever como se fosse para mim falar hoje em dia o que foi que Deus mandou. Ele mandou colocar num outdoor bem grande, né, para ver. Olha se essas profecias não vão se cumprir. Você vai saber que em Israel existe Deus. Em Israel não, na casa de Judá existe Deus, que o profeta Isaías estava falando a verdade. E que você mesmo se colocou nessa situação. Né? Então, ele mandou colocar numa grande ardosa, escrever essa frase numa grande pedra ali, para que eles pudessem ver e se converter. Versículo 6, para finalizar a mensagem aqui. Né? Isaías capítulo 8, versículo 6. Portanto, este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com os filhos de Remalias se alegrou. Olha só, aqui quando diz que o povo, né, ele desprezou as águas de Siloé, significa as águas do convênio, tá bom? Ou seja, no Velho Testamento você não vai achar a palavra batismo, tá bom? Porque a palavra batismo, ela vem da origem do grego, que significa imersão, tá bom? Então no Velho Testamento você não vai achar. Mas as pessoas no Velho Testamento eram batizadas? Sim, com certeza. Até Adão foi batizado, todos que faziam o convênio com o Senhor tinham que ser batizados. Bom, então no Velho Testamento, quando você vê a expressão dizendo aí, saiu das águas de Judá, saiu das águas de Siloé, significa que saiu das águas do batismo, que fez convênio com o Senhor. Tá bom? Então aqui está dizendo o que? Vocês desprezaram as águas de Siloé. Vocês desprezaram os convênios que vocês tinham comigo e foi fazer convênio com o inimigo. Né? Foi algo terrível que Acaz fez ali, né? Acaz e o povo, né? Fazendo convênio. E a outra coisa que falou aqui, que se alegrou com outras nações, acabou se associando com outras nações, e Acaz, até mesmo um altar que existia na Assíria, ele mandou copiar aquele altar e mandou fazer um altar ali, né? No reino de Judá ali, para cultuar a Deus, né? Com um altar estranho, né? Então, olha só que terrível. Então, essa é a mensagem de hoje, que nós possamos honrar os nossos convênios, não esquecer das águas da qual nós saímos, das águas do batismo, nós fizemos convênio com o Senhor. Confiar em Deus, essa é a mensagem de hoje. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.